Sim, meus amigos, vocês leram o título certo. Falaremos agora da história do grandioso jogo da Square Enix Final Fantasy VI. Considerado um dos maiores jogos de todos os tempos, Final Fantasy VI é um jogo de RPG de 1994, desenvolvido e publicado pela Square para o Super Nintendo Entertainment System. É a sexta entrada principal da série Final Fantasy, e a primeira a ser dirigida por alguém que não seja o criador da série, Hironobu Sakaguchi. O papel foi preenchido por Yoshinori Kitachi e Hiroyuki Ito. Antes de começar o vídeo, peço por gentileza pessoal que se inscrevam. Vocês não têm noção como é importante para nós que façam isso. Deixem o like por favor, é muito importante isso para que a gente possa continuar trazendo os conteúdos assim. Então dito isso, vamos lá. E atenção aí, viu galera? Não vamos nos adentrar em termos técnicos, beleza? Aqui falaremos da história do jogo. E outra coisa, essa captura de jogo foi feita por Patrick na remasterização chamada Final Fantasy VI Pixel Remaster. As lendas contam da Guerra dos Mag, quando as chamas enfim se extinguiram, e o que se via era um mundo devastado, vazio. E até mesmo o poder dos Mag se perdeu, e ao longo dos 1000 anos seguintes, o ferro, a pólvora e as máquinas a vapor gradativamente substituíram a magia. E com isso a vida voltou a uma terra outrora inóspita. Contudo, hoje existe um indivíduo disposto a despertar a magia daquela época e usar esse poder temerário para conquistar o mundo inteiro. Será mesmo que alguém teria a estupidez de repetir um erro tão destrutivo? O jogo dá-se início a 3 personagens montados em uma espécie de máquina, 2 soldados e uma garota. Um dos soldados fala que avistou a cidade, e ele ressalta o fato de terem encontrado o Esper congelado depois de 1000 anos de Guerra dos Mag. O outro soldado não acredita nisso. Os 2 soldados se viram para a garota e falam que ela é a nossa bruxa. Ouviram dizer que ela derrotou 50 blindados Magtech em 3 minutos. Isso deixa um dos soldados com um cagaço. O outro diz para ele relaxar, pois ela está com a coroa. E de acordo com ele, essa coroa deixa a garota sem vontade própria. Depois do papo, eles vão em direção ao leste de onde estão. Então galera, se inscreve aí e deixa aquele like, beleza? Chegando no destino deles, que é a cidade de Narshe, eles fazem com que a garota vá na frente. Eles estão à procura do Esper. Antes de encontrar o que querem, eles enfrentam alguns inimigos pela frente. Os inimigos são o povo da cidade e seus soldados, obviamente. Depois de derrotarem todos os inimigos, eles chegam em frente a um túnel. E esse túnel contém o que eles querem, o Esper congelado. Entrando lá, o túnel está cercado de inimigos. E após derrotarem eles, os 3 chegam em um portão que é derrubado por um dos soldados. Então aparece um guarda dizendo que eles não vão levar o Esper. Depois da batalha contra os guardas, os 2 guardas e a garota enfrentam uma espécie de caramujo. Ele é chamado de caramujo para-raios. A batalha não é complicada e eles conseguem derrotá-lo com facilidade. Entrando no local onde os guardas estavam protegendo, eles encontram o Esper congelado. Um dos soldados está com um cagaço enorme e ele sente algo estranho. A garota se aproxima do Esper. A criatura congelada começa a emitir uma luz sortuna. Um dos soldados subitamente desaparece
e o outro fica muito assustado. Logo após, o outro soldado também desaparece. A garota fica sem saber o que está havendo e acontece isso aí que vocês vão ver agora. Depois disso, a garota acorda em um quarto perguntando a um homem que apareceu para ela, perguntando onde ela está. O homem então fala que tirou a coroa da cabeça dela. Ela fala que a cabeça dela está doendo, com certeza é feito da coroa. O homem então fala que isso é uma coroa da escravidão. A coroa estava controlando seus pensamentos. Colocaram isso na cabeça dela para ela fazer tudo o que mandasse. Ela fala que não lembra de nada. O homem então fala para ela não se preocupar, pois suas memórias retornarão em breve. Beleza, meus amigos, essa garota aí é obviamente nossa personagem principal da série. Uma jovem misteriosa que nasceu com o dom da magia e foi escravizada pelo Império Gestaliano. No jogo, ela é chamada de Terra, mas você pode mudar o nome se quiser aí, viu, Padawan? Fica a seu critério. Patrick não mudou o nome de nenhum personagem, então todos vão ter seus respectivos nomes originais. Até o momento, é tudo que vocês devem saber sobre ela, ok? Seguindo aqui, galera. A garota fala para o homem que o nome dela é Terra. O homem fica surpreso, pois nunca viu ninguém que usou a coroa recuperar suas memórias tão rápido. Do lado de fora, chegaram os guardas, falando que vieram buscar a pilota do blindado Magitech, que são aquelas máquinas aonde eles estavam montados. Os guardas pedem para abrir a porta rápido, pois eles ressaltam que ela é um agente do Império. A garota não entende absolutamente nada do que eles estão falando. O homem então fala que não há tempo para explicação, então pede para a garota seguir. O homem então fala para ela sair da cidade pelas minas, enquanto ele distrai os guardas. Passando pelas minas, Terra encontra alguns inimigos no final. Os guardas a cercam. De repente, o chão onde ela está se abre e então ela cai. Depois daí, começa um flashback. Nesse flashback aparece um palhaço chamado Klefka, mas calma aí, vocês ainda não irão saber muito sobre esse personagem, então por favor calma aí, viu, Padawan, sosseguem aí. Ele começa dizendo que com a coroa da escravidão, vocês lembram dela, pessoal? A terra será toda dele. No caso aí, ele está se referindo a personagem. Atenção aí, viu, galera? Logo após, a terra aparece montada naquela máquina do início, derrotando alguns soldados imperiais. Kefla aparece rindo. Aparentemente ele está gostando do que vê. Depois dessa cena, aparecem todos os importantes do Império e, logicamente, o líder deles, Gestahl, falando que eles estão entrando em uma nova era. Ele também ressalta que recuperou o poder da magia, que foi esquecido pelo tempo, e eles foram os escolhidos. Os soldados gritam, viva! Vida longa ao Imperador Gestahl. Depois desse flashback, voltamos à casa daquele homem que salvou a Terra. Vocês lembram? Aparece então um novo personagem para Final Fantasy VI, Loki, que se auto-intitula um caçador de tesouros. O engraçado é que o homem pergunta a ele se ele estava roubando os outros, mas ele fala que prefere o termo caçando tesouros. Ele pergunta ao homem se vai precisar da ajuda dele. O homem responde que sim, e que também encontrou uma garota. Loki aparentemente sabe quem é essa garota. Então o homem diz que os guardas da cidade estão atrás dela, e ressalta também que Nash é forte bastante para enfrentar o Império, mas não faz nada, e que as pessoas são teimosas para apoiar os rebeldes. Estão lembrando de algo aí, Padawan? Ele fala também que o Império estava controlando a garota, mas as pessoas não deram ouvidos a ele. Loki já entende a parada toda, e ele precisa salvar a Terra e tirar ela de Nash. O homem fala que sim, e eles precisam ir para Fígaro. Voltando às minas, Loki aparece onde está a Terra. Ela estava ainda desacordada. Loki avista os guardas de Nash. Do nada aparecem vários Moglis, dizendo que querem ajudá-los. A partir daqui, a batalha começa contra os guardas. Depois de derrotar todos os guardas, Loki carrega a Terra e vai até o final para sair das minas. Logo após levantar uma alavanca, um portão se abre. Quando o portão se abre, Terra acorda. Ela pergunta se foi Loki que a salvou. Loki responde que foi graças aos Moglis. Terra não lembra de absolutamente nada, então Loki pergunta se ela perdeu a memória.
Terra responde que as memórias dela voltariam aos poucos, segundo aquele homem. Vocês se lembram, né, pessoal? Locke fala que ele vai fazer companhia à Terra até sua memória voltar e que ele vai manter ela segura. Quer ser o garanhão da parada, né, o caba? Saindo de Nash, a dupla vai até Fígaro. Entrando no castelo, a dupla precisa falar com o atual rei de Fígaro. O rei então vê a garota e se aproxima dela. Terra então pergunta quem é ele. O atual rei de Fígaro é um romântico sem sombra de dúvidas, e ele pede desculpa por ter dado as costas para uma dama. O nome dele é Edgar, aliado do Império e defensor da Revolução Tecnológica. Edgar fala para a Terra não se preocupar, pois Fígaro e o Império são aliados, e ele também fala para ela descansar. Inocentemente, Terra pergunta por que Edgar está sendo tão gentil com ela. Edgar então responde que são 3 motivos. Primeiro, a beleza dela o cativou. Segundo, ele precisa muito saber se o sentimento é recíproco. E as habilidades delas ficam em último lugar na lista, sem muita importância. Aprendam aí, viu, rapaziada? Terra não entende absolutamente nada, e Edgar então fala que suas técnicas estão enferrujadas. Soldado ferido. Terra surpreendentemente fala que talvez isso funcione com outras garotas, mas não com ela. Logo após descansar, Terra sobe no segundo andar do castelo e se depara com uma suma sacerdotisa. A sacerdotisa fala que Edgar tem um irmão gêmeo, e logo depois entramos em um flashback. Nesse flashback aparece Edgar, aparentemente no segundo andar do seu castelo. Logo após entra seu irmão gêmeo perguntando o que houve com o pai deles e por que todos estão falando sobre um sucessor. Edgar, meio chateado, pergunta se ele está cego, pois o rosto dele está muito magro. O irmão de Edgar não entende a situação, então Edgar sai da biblioteca chorando. A situação é o seguinte: o irmão de Edgar resolveu abdicar do trono para ser livre. Seu nome é Sabin. Voltando para o tempo atual, a sacerdotisa ressalta que Edgar já deve ser um homem, e que ele saiu do reino de Fígaro ainda muito jovem. Voltando para com o rei Edgar, ele pergunta o que Terra achou de seu castelo. De repente, um soldado interfere dizendo que um visitante do Império chegou e quer conversar com o rei. Edgar então fala que só pode ser Kefka. Nas areias de Fígaro, aparece Kefka, já reclamando das ordens do Imperador Gesta. Ele também reclama de Edgar, que mora em um deserto. E também ressalta que essas missões de reconhecimento estão matando. Enfim, ele reclama muito, pessoal. Edgar então se depara com Kefka em seu castelo. Edgar pergunta o que o grande mago da corte do Imperador Gesta está fazendo no castelo de Fígaro. Ele então responde que está atrás de uma fugitiva sem muita importância. Rumores diziam que ela estava refugiada no castelo de Fígaro. Edgar fala que é sobre a bruxa que todos estão falando. Kefka fala que isso tudo é bobagem e ela roubou algo de certo valor e pergunta novamente se ela está nesse castelo. Edgar, fingindo de bobo, não sabe dizer. Fala então que há mais garotas nesse castelo do que grãos de areia no deserto. Kefka então fala que ele só tem a perder se tentar esconder ela do Império. E fala também que seria muito ruim se algo acontecesse no castelo querido de Edgar. Voltando para dentro do castelo, ele encontra Locke. Locke fala que não está gostando nada disso e pergunta onde está a Terra. Terra então aparece. Edgar pede para ele a levar para os seus aposentos. Já com Locke, ele primeiramente pede desculpa por envolver Terra nisso tudo. Terra meio que não se deixa levar por isso e pergunta se ele é um ladrão. Ele então grita que é um caçador de tesouros. Locke explica que o Edgar tenta manter as aparências, fingindo que apoia o Império. Edgar, na verdade, pertence aos insurgentes, um grupo secreto de oposição. E Locke deixa claro que é o intermediário deles, e também ressalta que o velho que ela conheceu em Nash também é um dos rebeldes. Terra fala que era uma soldada do Império. Locke então responde que ela era, pois eles estavam usando-a, e agora tudo mudou. Terra então fala que não sabe o que fazer, e sempre que ela pensa, sua cabeça dói ainda mais. Locke fala que o importante é que ela é dona de suas próprias decisões agora. Terra então pensa ou fala, como vou saber qual será a decisão certa? De volta para Edgar, ele nota algo estranho. O castelo está tomado em chamas, e Edgar pergunta o que está acontecendo. O soldado responde dizendo que é o Império. Então Kefka aparece, e Edgar pergunta o que ele está fazendo. Kefka fala para ele trazer a garota. Edgar ainda se finge de bobo e ele vai até o soldado e fala para ele seguir suas instruções. Kefka então chega e pergunta se ele mudou de ideia.
Edgar fala que não tem escolha. Depois daí ele corre e pula do castelo. E logo em seguida aparecem 3 chocobos. Kefka acha que Edgar está abandonando seu castelo. Arrodeando, ele grita para eles saltarem. Então Loki e Terra pulam e montam nos chocobos. Na frente do castelo, Edgar então fala que eles podem afundar o castelo. É o seguinte, galera. O castelo de Fígaro aparentemente mostra ser um castelo comum. Mas na verdade ele é super tecnológico e pode mergulhar e nadar pelo deserto. Veja que legal aí na cutscene. Kefka fica revoltado e manda soldados irem atrás do trio. O trio derrota os soldados sem muito esforço. Terra pergunta se aquele homem era mau. Edgar fala que Terra precisa conhecer um certo alguém. Loki pergunta a Terra se ela quer se juntar aos insurgentes. A magia é fundamental para vencer a guerra. Edgar falou o Esper reagiu aos poderes mágicos de Terra. Isso deve ter alguma relação entre os dois. Terra fala que sabe tanto quanto Loki e Edgar e que sempre teve esses poderes. Edgar responde falando que nenhum humano nasce com os poderes que ela possui. Edgar fala que o Império quer os poderes de Terra. Se Terra quer saber por que possui esses poderes, ela precisa conhecer Bannon, o líder dos insurgentes. O grupo agora parte para uma caverna que levará eles para Fígaro do Sul. Chegando na caverna, um soldado pergunta aonde o rei Edgar irá. Edgar responde dizendo que eles irão entrar na caverna e seguir para o leste, em direção a Fígaro do Sul. Depois irão para o Cidi dos insurgentes do norte. Galera, aqui o grupo passa por muitos inimigos, ok? Então pulemos para a parte onde eles encontram Vargas e, consequentemente, Sabin no Monte Contes. Na entrada aparece um homem chamado Vargas, e eles fazem uma pergunta e ao mesmo tempo afirma que foi Sabin que mandou o grupo para esse lugar. E então meio que chuta todo mundo. Loki pergunta quem é ele. Edgar fica curioso porque o homem citou Sabin. Loki pergunta se era ele quem espreitava o grupo. Galera, em outras palavras, Vargas quer treta. A luta começa e fica difícil para o trio, mas em um determinado tempo da luta, Sabin, o irmão de Edgar, aparece. Sabin pergunta por que Vargas matou seu próprio pai, o mestre do clã. Vargas responde que o seu mestre o abandonou, que ele escolheu Sabin como seu sucessor. Aquela famosa dor de cotovelo, galera. Sabin responde que isso não é verdade. Vargas reafirma que isso é verdade e ele sabia muito bem disso. Sabin diz que o pai de Vargas queria que ele fosse o seu sucessor e que Vargas tinha mais potencial que Sabin. Vargas se cansa de ouvir as mentiras de Sabin e vamos para a luta finalmente. Depois de uma bela luta, Sabin derrota seu antigo companheiro de treino. Edgar afirma a Sabin que eles estão a caminho da Ponte de Sabre. Sabin então responde que imagina que é o esconderijo dos insurgentes. Sabin também imaginou que Fígaro cairia nas mãos do Império eventualmente. Edgar diz que agora todos os insurgentes têm uma forma de revidar. Sabin pergunta se eles querem ajuda. Claro que o grupo aceita. E Sabin diz que Dukan, seu mestre, ficaria orgulhoso. Chegando no esconderijo dos insurgentes, o grupo finalmente encontra com Bannon, o líder. Edgar diz que eles trouxeram a garota com eles. Bannon então fala que é ela que se comunica com os Espers. Terra não entende. Edgar fala que o Império tinha total controle sobre ela. Bannon se diz atualizado sobre a situação e também ressalta seus feitos. Lembra logo no início que ela derrotou os soldados em questão de minutos? Pois é. Terra então meio que se recusa a acreditar. Loki diz que ela não se lembra disso.
Bannon fala então que esconder verdades não mudará nada. Bannon então conta uma história antiga, que quando os humanos ainda eram puros inocentes, havia uma caixa que eles foram instruídos a não abrir, mas alguém foi lá e abriu mesmo assim, libertando todos os males que todos conhecem hoje em dia, aqueles famosos pecados capitais. E na caixa só sobrou uma coisa, a esperança. Bannon então completa dizendo à Terra que o poder dela é uma dádiva e não uma maldição. Logo após isso, Bannon vai descansar. Após o descanso do grupo, Terra acorda e Loki está no mesmo quarto. Falando com ele, Loki diz algo interessante que vale a pena lembrar disso no futuro, galera. Loki ressalta que ele detesta o Império porque eles tiraram algo muito importante para ele. E se ninguém enfrentar o Império, essas atrocidades irão continuar. Continuando aqui, pessoal. Andando e pensando muito no que fazer, Terra conversa com Edgar também, mas nada que vocês não saibam. Ela precisa se decidir se vai ajudar ou não os insurgentes contra o Império. E logicamente, né, galera, que vai, né? Senão não teria jogo. Decidindo que sim, vamos continuar. Terra tem medo, mas Bannon a encoraja e dá uma espécie de manopla. Bannon pede para ela reunir todos. Na sala de reuniões, Bannon ressalta que o Império está usando uma Magitech como arma bélica. Os insurgentes descobriram que o Império tem reunido pesquisadores para estudar os Espers. Lembra que havia um Esper em Nash? Pois bem, foi por isso que o Império atacou a cidade. Terra então pergunta se os Espers e Magitech têm alguma relação. Bannon responde que ele só consegue pensar em uma situação, então ele completa dizendo a Guerra dos Mag. Todos ficam sem acreditar. Loki fala que a sua avó contava histórias sobre máquinas mágicas. Ele não acredita que essas histórias sejam reais. Edgar então pergunta se a Segunda Guerra dos Mag se aproxima. Bannon fala que é só uma suposição, pois a guerra foi travada há 1000 anos atrás, e cada historiador tem a sua versão. Acredita-se que a magia extraída, os Espers eram usados para impulsionar as máquinas, e humanos comuns receberam infusões da mesma magia. Terra então finalmente compreende que é disso que é feita a Magitech. Edgar fala que se eles vão enfrentar inimigos com Magitech, obviamente eles precisam também de Magitech. Bannon então desesperadamente responde que não, isso desencadearia a outra guerra dos Mag. Então perguntam o que ele sugere. Bannon está pensando em falar com o Esper. Ele ressalta dizendo que é arriscado, mas o Esper de Nasher falou com a Terra, por isso o plano dele, entendeu, galera? Mas para isso, eles precisam da ajuda de Terra. Ela então decide que sim, ainda bem, pois assim o jogo continua. Sabem disso que não sabe se entender o plano, mas acha que vai ser divertido. De repente, todos escutam um barulho. Um soldado entra no QG aparentemente muito ferido. O soldado fala que o Império invadiu o Fígaro do Sul e que está vindo para o QG. Bannon manda Loki infiltrado para Fígaro do Sul para descobrir o que está acontecendo e atrapalhar os planos do inimigo. Loki então fala para a Terra tomar cuidado com um certo rei mulherengo, enquanto ele estiver fora. Sabin fala que ele não mudou nada. Edgar é o cara, viu, meus amigos? Enfim, né? Edgar fala que eles podem escapar pelo rio Leite e chegar até Nash. Edgar está também muito curioso para ver o Esper de Nash. Edgar também fala para a Terra que o ideal é ela ir com eles, pois ela vai entender melhor as suas habilidades. Então o grupo sai rumo a Nash. Galera, a viagem é grande e o grupo viaja na jangada rumo a Nash. Mas enquanto eles passam pelas correntezas, encontram vários inimigos e no final existe um em particular que é um povo roxo chamado Ultros. O inimigo é forte, mas no final eles conseguem vencer, então ele foge. Vocês não viram, mas era um povo bem irritante e que falava muito. Depois do grupo se comunicar, nada relevante, algo bate na jangada e leva Sabin embora. É bem engraçado.
Sabin é levado para a direção oposta do grupo. Beleza, galera, agora aqui é o seguinte. O jogo mostra 3 caminhos para você seguir. E eventualmente você irá seguir todos. Mas como tem que escolher um primeiro, Patrick opinou por Sabin, como vocês podem ver aí na tela. Beleza então, nada muito complicado, mas é só mostrar o que cada um passou para chegar a Nash. Sabin começa indo em uma cabana. Lá está um cara misterioso e aparentemente parece ser um ninja. Seu nome é Shadow. Guardem esse nome. Sabin pergunta como ele pode chegar a Nash. Shadow responde que o Império está acampando logo após a floresta, ao leste. Sabin não entende e pergunta o que o Império está fazendo. Shadow fala que eles estão de olho no castelo de Doma. Doma é o próximo objetivo do Império, galera. Mas Sabin precisa correr para Nash. Shadow fala que a única rota para Nash passa por Doma. E Shadow oferece ajuda para levá-lo. Shadow também avisa que ele pode abandoná-la a qualquer momento, como um bom ninja. O caminho para Doma é longo. De repente, eles se deparam com um acampamento imperial. Chegando lá, obviamente tem muitos soldados do Império. 2 em particular começam uma conversa. Um deles comenta que Kefka planeja derrubar o General Leo e assumir o comando do exército. O outro responde para ele não brincar com isso. Se Kefka se tornar general, estaria todo mundo perdido. De repente, Kefka aparece, mas para a sorte deles, Kefka não escutou nada. Kefka aparentemente destrata todo mundo. Ele é muito arrogante, galera. Ouso dizer que ele é o vilão mais maléfico da saga de Final Fantasy. Os soldados não gostam mesmo dele, e citam o General Leo com muita frequência, elogiando o próprio. O capitão chega e chama os soldados para se prepararem para a invasão ao castelo de Doma. Já no castelo de Doma, os soldados se desesperam, pois o exército do Império começou a atacar. Mas de repente aparece um homem, dizendo que a batalha ainda não está perdida. Um nobre guerreiro de uma terra distante, serve ao senhor dele com total lealdade, sem jamais temer a morte. Seu nome é Cian. Cian fala que se eles conseguirem deter o comandante, o exército pode recuar. Cian avança para o campo de batalha. O guarda de Doma implora a Cian para derrotar o comandante deles. A batalha começa. Cian derrota o comandante sem muito esforço. O exército imperial é obrigado a recuar. De volta ao acampamento imperial, Sabin avista o soldado conversando com o General Leo, dizendo que os domanos parecem estar dispostos a vencer pelo cansaço. Leo responde que eles estão usando sua estratégia favorita. O soldado fala para o general que eles estão dispostos a invadir assim que Leo der a ordem. Leo responde para eles terem paciência, pois senão terão muitas percas desnecessárias. O soldado então ressalta o fato de que ele está disposto a sacrificar sua vida pelo Império. Leo pergunta se o soldado é de Maranda. O soldado responde que sim, mas não entende o porquê da pergunta. Leo então pergunta para o soldado se quer que ele vá até Maranda anunciar sua morte para os seus familiares. Leo é exatamente o oposto de Kefka, galera. Ele se importa muito com seus soldados. E para finalizar, Leo diz que antes dele ser soldado, ele é um ser humano. Então pede para dar mais valor à vida. Outro soldado aparece para falar com Leo. Um pombo correio do Imperador Gestahl chegou. Leo lê a carta e vê que precisa voltar para a base do Império. Sabin percebe que Leo é muito gente boa. Avançando um pouco mais, Sabin avista Kefka. E atenção aqui, viu galera? Vejam quão ruim esse ser é. Kefka irá aproveitar a ausência de Leo e irá transformar o rio em veneno puro. Ou seja, quem tiver algum contato com esse rio, já sabe, né? Leo fala para Kefka que irá voltar para o Imperador. Pede também para ele não causar confusão enquanto estiver fora. Kefka responde que ele vai responder tudo de uma forma mais rápida que Leo faria. Leo fala para ele não jogar sujo. Kefka fala que quem se alia aos insurgentes não merece piedade. Kefka pergunta ao soldado se o veneno está pronto. O soldado hesita, pois Leo falou para não jogar sujo. Kefka não quer nem saber de nada e diz para o soldado dar o veneno para ele. O soldado fala que tem muitos soldados dentro do castelo e se eles beberem essa água, consequentemente também morreriam. Kefka mais uma vez mostra seu desprezo pelo próprio exército. Sabin aparece para Kefka dizendo que ele é desumano. Kefka parece que não está nem aí para Sabin. A luta começa, mas Kefka é covarde e foge. Sabin alcança Kefka de novo e a batalha recomeça.
Logo depois, Kefka pede para eles pararem, pois está sentindo tédio e que da próxima vez não pegará leve. Olha como esse cara é, galera, um covarde e mentiroso. Fugindo novamente, ele pede para um soldado lutar por ele. Em seu momento, Kefka agora está com veneno e joga no rio. De volta ao castelo de Doma, um soldado fala que o exército imperial está bastante movimentado e provavelmente estão bolando outro ataque. Cian avista a água e percebe que ela está estranha. De repente, todos os soldados de Doma caem. Vejam aí, galera. E Cian claramente vê que é veneno. O soldado se pergunta que tipo de desonrado faria isso. Cian fala que ele precisa alertar o rei. Entrando na sala do trono, Cian vê que é tarde demais. O rei está quase morto. O rei fala que não consegue enxergar mais. Que veneno é esse, hein, galera? O rei agradece a Cian pelo serviço prestado a Doma. E no final pede desculpas, pois ele fracassou em proteger o reino. O rei teme pela família de Cian. O rei pede para ele procurar sua família. Um soldado chega e Cian pede para todos procurarem sobreviventes. Entrando em seu quarto, Cian se depara com sua família, infelizmente morta. Vejam aí, pessoal. Cian, com muito ódio, chega ao acampamento do Império e batalha com todos que vê pela frente. Sabin vê sua luta e resolve ajudar. Cian fala para Sabin que está em dívida com ele, e Sabin fala que isso é bobagem e ressalta ser do reino de Fígaro. Sabin também diz que é melhor eles saírem desse local. Cian fala que precisa vingar sua família e amigos. Sabin fala que se eles ficarem, terão que encarar o regimento inteiro. Fugindo do acampamento, Sabin teve uma ideia. Eles vão montar naquela mecha, lembram? Pois é, Cian fica sem entender que espécie de tecnologia é, mas Sabin diz que explica depois. Cian sobe na máquina, mas não sabe como pilotá-la. Sabin fica sem paciência e Sabin explica como manusear. Fugindo do acampamento, eles enfrentam muitos inimigos. No final, Sabin desce da máquina e pergunta como ele pode chegar a Nash. Cian diz que a única rota viável cruza a floresta ao sul. Chegando na floresta fantasmagórica, o grupo encontra alguns inimigos. Passando por eles, o grupo encontra um trem misterioso. Cian achava que todas as ferrovias haviam sido destruídas no ataque. Sabin diz que pode haver sobreviventes e pede para ir olhar. Entrando no trem, Cian fica preocupado, pois o trem é fantasma. O trem se move e inimigos aparecem à frente. Tentando descer do trem, a porta está trancada. Cian mais uma vez afirma que é o trem fantasma. Ele transporta as almas dos mortos para o destino final delas. Sabin fica com medo, pois pode ser sua última viagem. Cian afirma que se eles não acharem uma saída, é exatamente o além que os espera. Sabin não está disposto a ir para o além, então ele diz que vai forçar o trem a parar. E o único jeito é indo à locomotiva. O caminho até a locomotiva é grande, galera. Muitos inimigos, muitos fantasmas indo atrás do grupo. Mas felizmente eles conseguem chegar. Antes de parar o trem, o grupo precisa enfrentá-lo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O grupo enfrenta um trem fantasma. Derrotando, o trem para. A partir daqui acontece mais uma cena triste envolvendo Sabin. Ele vê sua família adentrando no trem.
pois eles morreram, lembram? Pois bem, vejam aí. Chegando nas catracas de Baren, Cia fala que a planície de Veldt fica ao sul de onde eles estão. Ele também fala que é um lugar cheio de criaturas e que é muito perigoso. Sabin ressalta que se eles fizerem o caminho de volta, eles dariam de cara com o Império. Cia fala que o vilarejo de Monbliss encontra-se na costa leste, e se eles conseguirem atravessar a planície de Veldt, eles chegam lá. Shadow fala que já cumpriu seu propósito e vai embora, mergulhando na cachoeira. Cia e Sabin passam por alguns inimigos, mas conseguem derrotá-los. Como vocês viram, a queda foi feia e os dois aparecem desacordados na margem do rio. Um garoto de cabelo verde salva a dupla. Um jovem que se veste com pele de monstros tem um brilho de gentileza e ternura nos olhos. Seu nome é Gaul. Sabin acorda e pergunta quem é esse garoto. O menino foge. Aqui é o seguinte, galera, vou resumir para vocês não ficarem entediados. Gaul é um garoto bem peculiar, mas eles precisam de sua ajuda para algo que vou revelar já já. Então basicamente o grupo precisa dar alimentos para Gaul e isso fará ele ajudá-los. Chegando na caverna da Montanha Crescente, Gaul aqui vai ajudá-los a achar o tesouro, mencionado pelo próprio Gaul. Achando o tesouro, Cia acha estranho. Ele fala que o tesouro não passa de uma redoma de vidro suja. Sabin fala que na verdade parece um capacete. Isso na verdade, galera, vai servir para eles conseguirem respirar debaixo d'água, pois o caminho será longo e o único jeito é ir nadando. O grupo finalmente chega a Nicaea e aparentemente esgotados. De Nicaea, o grupo embarca para Fígaro do Sul. Já no navio, Cia fala logo eles estarão em Narshe, e Sabin se pergunta se os outros chegaram bem. Aqui, galera, encerra-se o caminho de Sabin até Narshe. O jogador precisa escolher outro caminho, que é entre Locke ou Terra. Patrick decidiu seguir Locke para vocês verem como foi o caminho dele até Narshe. E esse é muito interessante, então vamos lá, pessoal. Locke fez de tudo para conter o avanço das tropas do Império em Fígaro do Sul, mas agora ele precisa fugir com urgência. Em Fígaro do Sul, Locke se vê encurralado, para onde ele olha tem soldados imperiais. Aqui é interessante, pois Locke precisa fazer certos trabalhos que só ele conseguiria. Primeiro, Locke precisa se vestir como um mercador para enganar os soldados, mas para isso, ele precisa roubar a roupa de um. Se ele fosse pego, eventualmente prenderiam ele, então ele precisa achar alguma saída secreta em Fígaro do Sul, entenderam? Pois bem, para não enrolar mais, vamos adiante. Conseguindo fazer isso, ele conseguirá passar por uma passagem secreta que quem só tem permissão para passar são os mercadores. Chegando em uma casa qualquer, Locke encontra a general do Império presa e não entende muito bem o que aconteceu. Dentro da sala tem dois soldados, um deles fala que é bem feito que ela esteja presa, pois ela é uma traidora. Uma cavaleira Magitech, forjada pelo Império e afiada em combate. Ninguém conhece a mulher por trás de um semblante de general. Seu nome é Celes. Celes fala que ao contrário dos soldados, ela se recusa a oprimir os mais fracos.
Um soldado manda ela se calar. Celes diz que Kefka planeja envenenar todos os homens, mulheres, crianças de Doma. Lembrem-se, pessoal, nesse instante, Kefka tinha colocado o veneno no rio. O soldado diz que ela pode bancar a Valentuna o quanto quiser, mas sua execução será amanhã. Um dos soldados pede para ficar de olho nela. O outro diz que pode ficar acordado por dias. Loki, observando tudo, resolve entrar na sala. E adivinha? O soldado estava dormindo. Soltando as amarras de Celes, ela acorda. Ela pergunta o que ele pretende vender para ela em um lugar como esse. Loki ainda estava vestido de mercador. Tirando o disfarce, Loki diz que é um insurgente. Celes diz que ela é, ou melhor, era general do Império e agora não passa de uma traidora. Loki ignora e pede para ela ir embora com ele. Celes pergunta se ele a levaria junto. Ela diz que mal consegue andar e que nunca conseguiria sair. Celes agradece, mas mesmo que Loki a tire de onde ela está, ele jamais conseguirá protegê-la. E também fala que é melhor ficar e esperar sua execução. Assim sendo, ela mantém sua dignidade. Loki fala que vai protegê-la. Antes dos dois irem embora, Celes comenta que o soldado que estava dormindo pode possuir algo que interesse a eles. No bolso do soldado jazia uma chave de relógio. Pegando a chave, o grupo vai embora. Dando corda em um relógio velho, estrancava uma porta, então a dupla consegue sair. Viajando pelo mapa, a dupla chega em uma caverna, e no final dela, eles enfrentam um boss, um blindado do túnel. A batalha é complicada, mas os heróis conseguem vencer. E assim encerra-se a parte de Loki. Agora partiremos para a última parte, a parte da Terra até chegar em Nash. Com as tropas do Império no encalço, Bannon, Edgar e Terra navegam pelas correntezas até Nash. Porém, a viagem não será nada fácil. Eles no final conseguem chegar em Nash, porém os soldados de Nash reconhecem que Terra estava antes trabalhando para o Império. Lembra lá do início do game? Pois bem, Bannon fala que ele pode explicar o que aconteceu. Os guardas pedem para eles irem embora, ou serão obrigados a lutar. Bannon é empurrado, e Edgar fala que ele é do reino de Fígaro, mas não adianta de nada. Do lado esquerdo de onde o jogador está, existe uma pedra. Girando ela, abre-se um portão. Entrando nela, eles se dão de cara com as minas de Nash. Galera, nesse ponto o trio passa por bastante inimigos, mas nada que vá mudar a história, então não adianta muito explicar aqui a vocês. O caminho foi lotado de inimigos e um puzzle bem simples. No final da mina, eles vão parar no andar de cima de Nash. Eles entram na casa daquele homem lá no início do jogo, que salvou a Terra, lembram? Pois bem. Bannon pergunta a Arvis como anda a situação em Nash. Arvis responde que é a mesma de sempre. Nash é neutra, não quer se juntar aos insurgentes. Ele ressalta que as coisas podem mudar, já que Bannon e Edgar, o rei de Fígaro, estão presentes. Edgar pergunta como estão os cidadãos. Arvis responde que eles estão apreensivos desde a descoberta do Esper. Bannon fala que talvez Terra possa ajudar a ter respostas sobre o Esper. Arvis fala que os habitantes têm muitas perguntas, e Arvis também fala que se todos começarem a interagir com os habitantes, é possível que concordem em deixá-la ver o Esper. Edgar fala que esse Esper vai salvar ou matar todos de uma vez. Os três grupos chegam a Nash e uma batalha decisiva está prestes a começar. Pessoal, esse é o fim da parte 1 e esse é o tipo de vídeo que dá muito trabalho. Quem é produtor de conteúdo sabe o que eu estou falando. E não adianta queremos continuar se não houver um resultado. Venho pedir por favor, se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo e deixe o like. Se esse vídeo passar de 200 visualizações, já dá para continuar. Senão, os fãs de Final Fantasy terão que nos perdoar, pois é impossível continuar. Mesmo você não sendo fã, mas curtiu a história, então compartilhe e curta, por favor aí, viu amigo? Vamos bater essa meta de 200 visualizações.
Patrick quer muito continuar a fazer a história de Final Fantasy VI, mas precisa da ajuda de vocês. Até a parte 2 aí, galera, só dependendo de vocês.